Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos o capítulo final do livro Miguel Strogoff, de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo final. Capítulo 33. Conclusão. Miguel Strogoff não estava nem nunca tinha ficado cego. Um fenômeno puramente humano, físico, moral ao mesmo tempo, havia neutralizado o efeito da lâmina candente que o verdugo de Felfarcan lhe passara por diante dos olhos. Lembram-se ainda todos que Marfa Strogoff assistira ao suplício do seu filho, estendendo-lhe os braços num paroxismo de dor. Miguel Strogoff olhava para ela como um filho pode olhar para a mãe, sabendo que nunca mais tornará a vê-la neste mundo. As lágrimas que lhe subiram em ondas do coração até aos olhos, e que ele, no seu orgulho de homem forte, mal podia disfarçar, foram se acumulando sob as pálpebras. Estas lágrimas, que se volatizaram depois em redor da córnea, deveu Miguel Strogoff não ficar cego. As camadas de vapor que elas produziram, interpondo-se entre a lâmina em brasa e as pupilas do supliciado, aniquilaram completamente a terrível ação do calor. Dera-se nesta ocasião um fato semelhante ao que se observa quando um operário fundidor, depois de ter metido a mão em água, pode impunemente lançar-lhe por cima um jato de metal em fusão. Uma observação: em hipótese alguma tenta fazer isso em casa. Ou no trabalho, na escola, onde quer que seja, não tenta fazer isso em hipótese alguma. Isso é um livro de ficção e pode dar um problema muito grave se fizer isso. Inclusive o que quase ocorreu a Miguel Strogoff. Então, já sabe, não tenta fazer isso em casa. Miguel Strogoff compreendeu logo o perigo que teria se revelasse a alguém o seu segredo. Viu também partido que lhe seria fácil tirar daquela situação para chegar aos seus fins. Se os tártaros o deixaram livre, é porque o supunham cego. Convinha-lhes, pois, ser cego, mas cego para todos, até mesmo para Nádia. Convinha-lhe, finalmente, que nenhum gesto sequer pudesse atraiçoá-lo nessa nova fase que tomava a sua viagem. Para convencer todos a sua seguir, deveria arriscar a própria vida, e sabe-se com que abnegação ele se expôs a esta última prova. Marfa Strogoff era a única pessoa que sabia a verdade. Seu brilho prevenira no local do suplício, quando, depois de deixarem sós com ela, se abaixara para cobri-la de beijos. Então foi isso que ele falou para ela. Compreende-se agora que no mesmo momento em que Ivan Ogarev, por um requinte de crueldade, colocou o ofício imperial diante dos olhos do poço cego, um correio do czar pudesse perfeitamente ler o conteúdo daquele documento, onde se desmascaravam as odiosas tramas do traidor. Daí provia a grande energia que Miguel Strogoff desenvolveu na segunda parte da sua viagem. Daí o seu invencível empenho em chegar a Irkutsk para dar conta verbal da missão que lhe fora confiada. Ele bem sabia que se procurava entrar na cidade por traição. Ele bem sabia que a vida do grão-duque estava em perigo. A salvação da Sibéria e do irmão do czar dependia exclusivamente da sua dedicada perseverança. Todas essas peripécias foram, em poucas palavras, relatadas ao grão-duque, acentuando Miguel Strogoff com visível comoção a grande parte que nela tinha tido a sua companheira. Quem é essa menina? Perguntou o grão-duque. É a filha do exilado Vassili Orlik, respondeu Miguel Strogoff. A filha do coronel Orlik não pode ser a filha de um exilado, retorquiu o grão-duque. Em Irkutsk já não há exilados. Nádia, menos forte na felicidade do que o fora na desventura,
deixou-os cair aos pés do grão-duque. Este levantou-a com uma das mãos e estendeu a outra a Miguel Strogoff. Pouco tempo depois, estava Nádia nos braços do pai. Miguel Strogoff, Nádia e Vassili Orlik estavam finalmente reunidos. Este encontro era para todos eles a suprema compreensão de tantas amarguras anteriores. Entretanto, os sitiados haviam repelido os tártaros no seu duplo assalto contra a cidade. Vassili Orlik, à frente de um pequeno número de soldados, fizera retirar com grandes perdas as forças que se tinham apresentado do lado oriental, confiadas na promessa de Ivan Ogarev lhes abrir a porta de Balchaia. A porta não foi aberta e eles ficaram ali a ver a porta fechada esperando. Vassili Orlik, por um instintivo pressentimento, não se afastara daquele ponto nem um momento sequer. À medida que os tártaros eram derrotados em globo, conseguiam os habitantes de Irkutsk dominar o incêndio. As chamas provocadas pela nafta inflamada na superfície do rio concentraram seus efeitos destruidores sobre as habitações da praia, poupando os bairros da cidade. As casas da praia do rio foram destruídas. O resto não. Antes do amanhecer, já as tropas de Felfarka se tinham retirado às suas posições, deixando grande número de mortos espalhados pelo campo. Entre esses mortos achava-se o cadáver da cigana Sangarra, que tinha inutilmente procurado aproximar-se de Ivan Ogarev. Os dois morreram. Durante 2 dias, os sitiantes não tentaram nenhum novo assalto. A morte de Ivan Ogarev causara-lhes grande desalento. Este homem era a alma da invasão, e só ele, através dos seus planos antecipadamente preparados, conseguira de semelhante modo arrasar os cãs e os seus soldados a conquista da Rússia asiática. Arrastar. Todavia, nem os sitiados afrouxaram a vigilância, nem os tártaros deixaram de continuar o cerco. A 8 de outubro, logo que rompeu a manhã, sentiu-se o troar do canhão sobre as alturas que dominam Irkutsk. Era o exército auxiliar comandado pelo general Kiselev, que anunciava ao Grão-Duque a sua chegada. Face a estes esforços, Felfarka deu ordem de retirar das suas colunas. O emir não quis correr o risco de uma batalha sobre os muros de Irkutsk. A capital da Sibéria Oriental ia estar finalmente livre. Como os primeiros soldados russos, entraram também em Irkutsk 2 amigos de Miguel Strogoff. Eram inseparáveis Alcide Jolivet e Harry Blount. Antes que as chamas da nafta chegassem a envolver a jangada, ambos tinham saltado para cima de um banco de gelo, conseguindo assim aproximar-se da margem direita do Angara, seguidos por todos os outros fugitivos. A maneira como Alcide Jolivet escapara de morrer queimado com seus companheiros tinha lhe sugerido até a seguinte nota do seu livro de lembranças. Por um triz que não experimentei a mesma morte do limão dentro de uma poncheira. Não entendi essa comparação. Se você entendeu essa frase dele, coloque nos comentários aqui embaixo. Eu não entendi. A mesma sorte do limão dentro de uma poncheira. Foi grande o júbilo que tiveram os 2 correspondentes quando tornaram a ver Miguel Strogoff e Nádia são salvos, sobretudo quando souberam que o seu brioso e valente companheiro de viagem não estava cego, o que levou Harry Blount a consignar esta observação na sua carteira. Ferro em brasa pode não ser bastante para destruir a sensibilidade do nervo óptico. Ponto a discutir. Mas, na dúvida, melhor não tentar isso. Não tentar brincar com isso. Ou melhor, não tente brincar com ferro em brasa para nada, a não ser que você seja um ferreiro experiente. Ou melhor, mesmo se você for um ferreiro experiente, não brinque com ferro em brasa. Use apenas no seu trabalho. Ok? Obrigado. Depois, os 2 jornalistas bem alojados em Irkutsk começaram a pôr em ordem as suas impressões de viagem, de que resultou a remessa para Londres e Paris de algumas crônicas interessantes, com referência à invasão tártara, as quais, caso raríssimo, somente se conduziam em pequenos pormenores.
A retirada dos tártaros tornou-se funesta para o Emir e seus aliados. Essa invasão, inútil como todas as que se propõem a atacar o colosso russo, foi-lhes profundamente desvantajosa. Os tártaros viram-se cortados pelas tropas do czar, que reconquistaram uma a uma todas as cidades tomadas por Feofar Khan, apoderando-se ao mesmo tempo das imensas riquezas do Emir, cuja distribuição servia para indenizar as vítimas dos invasores. Além disso, o inverno mostrou-se tão rigoroso que, de todas essas hordas dizimadas pelo frio e pelos encontros com os russos, poucos foram aqueles que puderam tornar a ver os estepes da Tartária. O caminho de Irkutsk até os Urais estava novamente desembaraçado. Um grão-duque tinha pressa em regressar a Moscou, mas suspendeu a partida para assistir a uma cerimônia tocante que se efetuou alguns dias depois da retirada das tropas russas. Miguel Strogoff fora procurar Nádia e, diante do seu pai, perguntar-lhe: Nádia, quando saíste de Riga para veres ter com teu pai, trouxeste porventura naquela terra algumas outras saudades que não fossem as da sua mãe? Não, respondeu Nádia. É, pois, verdade que o teu coração não te ficou lá preso a nenhum afeto? Não ficou, Miguel. Neste caso, Nádia, não creio que Deus nos pusesse em frente um do outro, expondo-nos junto a tantos perigos e trabalhos, sem que tivesse decretado na sua sabedoria a nossa união para sempre. Ah, declarou Nádia, lançando-se nos braços de Miguel Strogoff e voltando-se para Vassili Orlik. Que diz meu pai? Perguntou ela, fazendo-se muito vermelha. Digo que a minha maior alegria será poder chamar-lhe meus filhos, respondeu Vassili Orlik, muito comovido. A cerimônia do casamento fez na catedral de Irkutsk, muito modesta pelo lado da ostentação. Tornou-se muito imponente pelo concurso de convidados. Toda a população civil e militar de Irkutsk desejou testemunhar o seu profundo reconhecimento a esses noivos, cuja odisseia se tornará já lendária na cidade. Alcide Jolivet e Harry Blount não deixaram também de assistir a este enlace, de que desejavam dar circunstanciada notícia aos seus leitores. E não lhe apetece imitá-los? Perguntou Alcide Jolivet ao seu confrade. Qual? Ainda se eu tivesse uma prima? A minha prima já não está em idade de casar, respondeu a rir Alcide Jolivet. Tanto melhor, ajuntou Harry Blount, porque, segundo se diz, vão levantar-se algumas dificuldades entre os gabinetes de Londres e Pequim. O meu colega não teria, assim, alguns desejos de ir ver o que se passa pela China? Ora, meu caro Blount, exclamou Alcide Jolivet. E agora mesmo propões este passeio. E aqui está como os dois inseparáveis jornalistas foram dar consigo no Celeste Império, ou Império Celeste. Uma curiosidade, antes de ser a República Popular da China, esse país, a China, era conhecida como o Império Celeste. E eu acho que ficava melhor assim. E você? Alguns dias depois do seu casamento, Miguel e Nádia Strogoff, acompanhados de Vassili Orlik, saíram de Irkutsk em direção à Rússia. Aquela estrada de amarguras na ida converteu-se num caminho de felicidade à volta. Os três viajantes corriam agora a bom correr num dos trenós que percorrem as estepes da Sibéria com a velocidade de uma espécie de trem. Ao chegarem, contudo, às margens do Dinka, detiveram-se um dia. Miguel Strogoff tornou a dar com o local onde o pobre Nicolau fora enterrado. Em cima daquela humilde sepultura, colocaram os noivos uma cruz de madeira. Nádia rezou ainda mais uma vez pelo eterno descanso do bom e generoso amigo, que nem ela nem seu marido puderam esquecer jamais. Em Omsk, a velha Marfa estava à espera dos noivos na pequena habitação dos Strogoff. A corajosa siberiana apertou nos seus braços e, com extrema ternura, aquela a quem já no íntimo do coração 100 vezes chamara filha. Neste dia teve ela o direito de dizer bem alto que era mãe de Miguel Strogoff, julgando-se orgulhosa de tal maternidade.
Bom, o Miguel Strogoff simplesmente salvou a Rússia, o irmão do czar. Precisa mais? Depois de passados alguns dias em Omsk, Miguel Strogoff, Nadia e seu pai regressaram à Europa. Vassily Orlik foi residir em São Petersburgo, e os seus 2 filhos só o deixaram quando tinham de ir ver a velha Marfa. Miguel Strogoff foi benevolamente acolhido pelo czar, que o empregou desde então no seu serviço particular. Ele ornou o peito com a cruz de São Jorge. Miguel Strogoff chegou com o tempo a ocupar elevados cargos no Império. Não eram, porém, as suas distinções merecidas, mas os seus feitos brilhantíssimos que estavam reclamando a história, cuja narração agora acaba. E como disse e confirmando o que o autor disse, o capítulo termina aqui junto com a história. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com um novo livro. E vai continuar vendo livros até eu tiver alguma outra ideia para o canal. Se vocês tiverem alguma outra ideia de uma coisa que queiram ver aqui no canal, coloque nos comentários aqui embaixo. Ok? Até logo!